Olá, muito bom dia a todos neste domingo, 11 de agosto de 2024, portanto, dia em que está sendo comemorado o Dia dos Pais, né? Domingo, 11 de agosto de 2024, domingo em que está, né, sendo comemorado o Dia dos Pais. Muito bom dia a todos, paz, saúde e felicidade é o que nós desejamos a todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso pai, só um pouquinho, para registrarmos realmente o amor, o carinho, o respeito, a atenção, a lembrança, a saudade que sentimos, né, dele, tá? Nosso pai, vocês podem observar o mesmo aí aos 19 anos de idade, quando estava no Exército, mas ele também foi da Marinha Mercante do Brasil e da Marinha de Guerra do Brasil e da Estrada de Ferro, né, do Brasil. Quando ele deixou a vida, ele esteve no Exército porque foi emprestado pela Marinha ao Exército para ir à guerra e retornar. E ao retornar foi devolvido, como dizia o certificado, em 7 de agosto de 1945, né? Ele foi devolvido à Marinha, pois o Exército não precisava mais dele em época de paz, né? E o que é que ocorre? Ele, para casar com a nossa mãe, deixou a Marinha, que não poderia levá-la no navio, nem ficar viajando e deixar a mulher em terra, né? Sozinha. Então ele deixou a Marinha e foi para a Estrada de Ferro também, com outro emprego federal. Todos os empregos que ele teve foram federais, né? Na época isso era muito valorizado, né? E o que é que ocorre? Que eu poderia falar do meu pai para vocês? Foi o melhor pai que um ser humano poderia ter. Muito rígido, tá? Nós éramos 6 filhos. Ele, se o filho errasse aqui, cometesse qualquer falha, apanhava de chicote recru. Vocês sabem o chicote recru? É aquele chicote feito de couro de vaca. Tinha que fazer a coisa certa o tempo todo, nós não podíamos cometer erros. Então, ele nos dava estudo, né? Colégio, enfim, pagava o colégio, dava roupa, alimentação, assistência médica, todo o apoio moral, toda a proteção que tivesse possível, né? Tivesse ao alcance dele. E sempre respeitou demais a nossa mãe, sempre amou demais a nossa mamãe e amou os 6 filhos que teve com ela, né? Porque papai era muito namorador. Ele casou com a mamãe, teve 6 filhos, 5 homens e uma mulher, mas ele ingressou na Marinha aos 12 anos de idade, era muito namorador, por onde viajava e ele formava família. Então nós temos irmãos no Maranhão, no Pará, em São Paulo, no Rio e em Goiás, do nosso conhecimento. Bom, mas foi o melhor pai que eu poderia ter. Eu falo por mim, não poderia ter um pai melhor. Se apanhava de recru, né, o chicote quando errava, tudo era porque merecia, tá? Merecia. Se não tivesse sido assim, não seria como sou, ou como fui, né? Eu já tenho 60 anos, estou mais para lá do que para cá. Mas o nosso pai, vamos falar um pouco sobre ele. Ele gostava de poesia, ele fazia poesias, ele era um grande poeta. Somente eu acho que eu dos filhos, né, sou o que mais o conhece assim, particularmente, né, a parte íntima dele, que ele não era muito ele era muito contar histórias do passado e tal, falar sobre as caçadas, que ele gostava de caçar. Tinha como esporte a caça, ele gostava de criar pássaros, galos de briga, marrecos, ele gostava demais da natureza, né? E gostava de praticar artes marciais, foi lutador da Marinha, e eu conversava, acho que eu fui o filho que mais conversou com ele, porque o ser humano geralmente começa a contar a história da vida dele, né? Quando passa ali dos 50, 60, é que ele começa a contar a história real da vida dele. Eu sentava muito com ele, conversava muito com ele, ouvia muitas histórias do papai.
E era um homem que se divertiu, trabalhou muito desde criança. Ele abdicou da herança a qual ele tinha direito. Ele teve uma oferta de um tio dele que queria passar todas as suas propriedades, né, que eram muitas na época, para ele, e ele não quis. Tive até a oportunidade de conhecer esse tio dele, que era irmão do pai dele, por consequência do meu avô, né, nosso avô. Era o Joaquim Ferreira Gomes. Nosso avô era Raimundo Ferreira Gomes, esse irmão dele era Joaquim Ferreira Gomes. Já falamos do tio Joaquim Ferreira Gomes, né? Esse não conseguiu ser pai, né? Por isso quis passar tudo que tinha para o papai. Papai disse, não aceito, mas você precisa e tal, para você está no trabalho, compra o terreno, construiu a casa, né? E trabalhando no meu emprego eu vou sustentar minha família, dar todas as condições a eles e eles vão também ter condição de trabalhar, de estudar, enfim, de ganhar o dinheiro deles para se manter, para constituir família, enfim, através do trabalho. E como era seu pai em termos de religiosidade, de crença, ele acreditava em Deus. Ele chegou para mim e disse, olha, rapaz, eu não tenho religião e vou te dar um conselho, você segue se quiser. Dizia assim, ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E outros ditados que ele tinha, né, que ele falava era, conhece-te a ti mesmo, pois de ti depende o teu destino. Então, por aí a coisa, né? Aí ele dizia, você tem que fazer certo aqui, que eu não aceito nada de errado, tá bom? Não vamos aqui especificar o que ele qualificou, o que ele falou, o que ele disse, mas ele sempre dizia, não aceito nada de errado. A partir do momento que você tomar qualquer atitude contrária à de um cidadão, você é convidado a ir embora de casa, né? Então foi assim o nosso papai, e era um homem que gostava de esporte, ele jogou futebol na juventude, ele praticou artes marciais, gostava muito de futebol, muito de esporte em geral. Era um homem que amava a natureza, como falamos, muito namorador, gostava muito de lindas mulheres, e foi o melhor pai que eu pude ter. Aí você diz, você sente falta dos... Eu tenho 2 irmãos que já partiram, tenho outros irmãos que moram em outros estados, apenas um irmão e uma irmã moram aqui vizinha nossa. Aí você diz assim, quem foi que você mais amou na sua vida? Meus pais, minha mãe, meu pai. Eles, para mim, eram um só, né? Eram almas gêmeas, porque tudo que meu pai fazia era combinado com a minha mãe. Ele era tão desapegado ao dinheiro e às coisas materiais que ele, em geral, ele tinha duas aposentadorias e ele dava as 2 para a minha mãe. Ele não queria saber. Por último, quando ele já estava mais idoso, já com 70 e poucos, 80 anos, ele pegou uma aposentadoria menor, né, que só tinha ele e a mamãe, aí para comprar comida para os pássaros dele. Ele gostava de ter cães, né, para alimentar os cães, para levar ao veterinário. Ele cuidava muito bem para vermifugar aqueles cães pinches, né, tem que fazer, ele gostava de fazer a cirurgia do rabo, mandar fazer no veterinário, na casa veterinária, operar as orelhas, enfim, para esse tipo de despesa, né. Ele, tudo que a mamãe queria fazer com o dinheiro fazia, mas a mamãe era uma pessoa que sabia muito bem administrar a casa, as finanças em geral. Mas meu pai, ele nunca quis nada além desta casa, que eu nasci, me criei, me encontro nela aqui, casei, antes de casar construí uma outra casa, casei, me divorciei, mas estou aqui. Estou aqui porque a outra casa lá tem uma pessoa que não sai de lá, não sei porquê. Bom, o que é que ocorre? Ele era totalmente desapegado às coisas materiais. Tinha o coronel Joaquim Antônio de Carvalho, que era o proprietário do bairro de Alvorania, que até a Barra do Ceará, só quem mora aqui sabe, né? Era o maior latifundiário da época. E meu pai comprou esse terreno a ele em 1956. Ele queria vender o quarteirão inteiro a ele
a prazo, que nós chamamos aqui no Ceará de fiado. E ele dizia, eu não compro nada a prazo, nem fiado, e nem quero esse monte de terra para quê? Eu só quero 2 lotes, que é para fazer minha casa, criar minha família. Ele disse, mas Gerardo, seus filhos vão precisar comprar terreno aí para deixar para os filhos, para os netos. Eu disse, não, eles vão dar estudo a todos, dar condição de trabalhar, vou criá-los dignamente, ele tinha um bom emprego, né? Vou dar educação a todos, vou dar remédio para não adoecer, vou dar roupa para se vestir, enfim, cuidar deles. Quando eles estiverem adultos, né? Cada um arranja um emprego, compra a sua casa, o seu terreno, faz como eu constrói a casa e compra a casa feita. E esse negócio está muita confusão, é problema, rapaz, bem muito mesmo até mesmo. E realmente eu acredito que ele tinha toda a razão. E o coronel ficou muito chateado com ele e disse, olha, pois então não lhe vendo à vista. Nesse terreno não lhe vendo à vista. Tudo bem, então não compro nada. E já vim embora, e a filha do coronel gostava também, muito amiga do papai, e chegou para ele e disse, Gerardo, eu vou te vender o terreno à vista. Deixa que eu te vendo, se ele sabia. O papai pagou o terreno, que é esse aqui, onde está essa casa, são 3 casas aqui nesse terreno. Essa que o papai fez, uma que eu fiz e uma que minha irmã fez. E ainda tem terreno para caramba, né? Quintal para as 3 casas. Tem as 3 casas, tem jardins, tanto frontal como lateral, como do quintal, enfim. Imagina se ele tivesse comprado o quarteirão todo e ele não quis, e o coronel, quando soube que ele havia pago à vista, deixou de falar com ele. Morreu sem falar com ele, o coronel Joaquim Antônio de Carvalho. Inclusive tem até uma avenida aqui no bairro do Ceará, em homenagem ao coronel Joaquim Antônio de Carvalho, Avenida Coronel de Carvalho. Pois bem, esse era meu pai, então fomos criados por ele. Ele partiu para o mundo espiritual aos 82 anos de idade. Ele era tão sábio, tinha uma conexão tão grande com Deus, com Jesus e com a espiritualidade positiva, que ele chegou para minha mãe, mais ou menos uma semana antes de partir para o mundo espiritual, aparentemente totalmente sadio, totalmente, né? 100%, tanto fisicamente como psicologicamente, espiritualmente, muito bem. Chegou para ela e deu uma caixa com dinheiro suficiente para 5 meses, né? Relativo a 5 meses de pagamento, de ordenar que ele recebia pelas suas 2 aposentadorias que ele tinha, né? E disse, olha, para que esse dinheiro, porque eu vou morrer, quando eu morrer você vai passar 4 meses sem receber dinheiro, que é enquanto organiza a papelada, essa demora, né, na burocracia da repartição na qual eu trabalhei, me apresentei por ela. Então você não vai se aperrear, mamãe, onde você não vai morrer, não, você quer saber mais que eu, incrível. E deu o dinheiro, e chamou, e mostrou que ela deveria consertar na época aqui na casa, aqui chame o pedreiro que trabalha para nós aqui, trabalhava na época, né? O cara era pedreiro, era carpinteiro, era encanador, era Sexto Avilon, que era um cunhado de um tio nosso, por parte de mãe. Cheguei aqui para o Odilon, mandei ele fazer isso, e esse está aqui o dinheiro. E, incrível, né? Uma vez ele me pediu para que eu levasse ao hospital, foi numa quinta-feira, né? Do mês de dezembro, e eu, juntamente com a nossa irmã, o levamos até o hospital para ele fazer todos os exames. Como eu tinha uma amiga nesse hospital, um hospital público, mas eu tinha uma amiga, tenho aliás, que não trabalha mais lá, mas é minha amiga até hoje, e ela era coordenadora lá do hospital, gozava de muito prestígio lá, e agilizou para que todos os exames fossem feitos. Aí ele disse para mim, ó, eu estou tecnicamente morto, vou morrer agora. O que é isso? De uma coisa dessa, né? Você está totalmente aí sadio, está andando, está conversando, tomando água mineral aí, batendo papo, até olhando para as meninas bonitas que tinham lá na recepção do hospital e brincando com elas. Aí ele disse, não, mas você vai ver, quando você ver o resultado dos exames, como eu estou tecnicamente morto. E quando saiu, realmente ele estava com o coração aquecido, os 2 pulmões comprometidos, leucemia, né? E
basicamente isso, mas tinha mais alguns problemas que eu não recordo no momento. Foi me deixar em um outro hospital que eu tinha que fazer a cirurgia no pé, e ele disse, bom, vou te deixar no hospital agora para você fazer a cirurgia do seu pé e vou para casa. E veio, isso foi na quinta-feira, passou sexta, sábado, passou domingo, quando foi na segunda-feira, ele faleceu. Ele faleceu, tem um primo que tem 4 filhos, dos 4, 3 são médicos, né? E uma menina, uma moça, médica, filha desse meu primo, foi acompanhá-lo, né? Quando ele foi transferido desse hospital onde ele fez os exames para outro, que passou mal no sábado e foi levado ao hospital. E ele transferiu para um outro hospital, conseguiu a transferência para o hospital que seria, digamos assim, teria o melhor atendimento. E me falou, olha, eu não tenho como é que o titio está andando, conversando, porque ele está com os 2 rins paralisados, eram os 2 rins paralisados, coração crescido, o sangue virou água, leucemia, e fala normalmente e conversa como se não estivesse sentindo nada. E aconteceu que na segunda-feira, no dia de Natal, 25 de dezembro de 2006, nosso pai partiu. Quando o médico foi fazer hemodiálise nele, iniciou, foi até de uma forma que só depois eu vim saber que foi de uma forma que não deveria ter sido feita, eu não faria, né? Porque um dos nossos irmãos, que hoje já se encontra no mundo espiritual também, estava lá com o médico e ele mesmo nos contou que o médico chegou para ele e disse, se você levar seu pai para casa, eu vou passar os remédios, ele vai durar ao mesmo tempo, pode durar 6 meses, 1 ano, não sei. Vai sofrer um pouco, mas tomando os remédios vai viver mais. Agora, se você quiser, eu faço a hemodiálise nele e quando iniciar a hemodiálise, ele com certeza não vai resistir, já tem 82 anos, está muito debilitado e vai partir, vai falecer, não vai resistir. E o meu irmão, com as suas próprias palavras, nos contou que disse, faça, doutor, faça. Quando o médico iniciou a hemodiálise, ele parou, o coração parou, não resistiu, partiu para o mundo espiritual. Aí, assim, uns 6 meses após, um tempo após esse nosso irmão contar essa história, ele surgiu nele uma doença, aquela doença grave, né, que poucas pessoas conseguem sobreviver à mesma. E ele partiu também para o mundo espiritual. Aqui não estamos julgando ninguém, dando nenhum parecer com relação ao fato, estamos apenas relatando como aconteceu. Bom, basicamente aí, essa história do nosso papai, tá? Um detalhe, quando ele conheceu a mamãe, eles se conheceram e em 3 dias noivaram e casaram. Foi amor à primeira vista, ele foi o primeiro e único namorado da nossa mamãe. E ele era noivo com uma outra moça há algum tempo, terminou o noivado, casou com a mamãe em 6 dias, coisa assim, menos de uma semana. Casaram e conviveram juntos até o final da vida, né? Ou seja, foram mais de 56 anos de casamento, mais ou menos isso. Sem se separar um dia, eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, nunca houve briga. O que a mamãe dizia, ele assinava embaixo, o que ela fazia, ele assinava embaixo. Era um homem fora do comum. Então, é apenas o registro aqui, esse vídeo é apenas um registro para que saibam, né, as pessoas da família, os amigos, as pessoas que porventura venham a observar este vídeo, que nós amamos nosso papai, quem foi mais ou menos nosso papai, e que sentimos uma falta enorme dele. Você diz, durante sua vida, você tive vários casamentos, aquele casamento oficial em cartório, um só, que durou 20 anos, e tive vários relacionamentos, né, várias mulheres que não cheguei a casar, mas cheguei a morar junto, e muitas namoradas, tive muitos empregos, pratiquei muito esporte, fiz muita coisa boa na vida, que gosto, tenho muitos irmãos, tenho alguns que já partiram, tive muitos amigos, muitas mulheres mesmo, e hoje moro sozinho de Deus aqui nesta casa.
e um casal gato, a Mili e o Dinamite, ambos castrados. Aí você me diz, Afonso, do que é que você sente falta na vida? Somente de 2 pessoas. Eu tive apenas 2 pessoas importantes realmente na minha vida, que não esqueço e sinto profundamente mesmo, sabe? Sinto intensamente a falta deles. São meus pais, a Dona Maria do Carmo e o Seu Gerardo Ferreira. Esses 2, que ninguém, na minha opinião, não poderia ter pais melhores do que tive. Meu pai e minha mãe, porque não dá para falar na mãe sem falar no pai, nem falar no pai sem falar na mãe, pois os 2 caminhavam juntos e fizeram tudo por esses 6 filhos que eles tiveram. Foram pessoas altamente dignas, corretas, sabe? Pessoas maravilhosas. Aí, o que é que você sente falta nessa vida? Só do meu pai e da minha mãe. De mais ninguém. Fica registrado aí esse vídeo no Dia dos Pais, em homenagem aí ao Seu Gerardo Ferreira de Araújo, o melhor homem que eu tive o prazer de conhecer e o homem mais honesto, que nunca deveu 1 centavo a ninguém, nunca pegou 1 centavo de ninguém e orientou os filhos a fazerem o mesmo, tá? Orientou a todos de uma forma correta. Era um homem que acreditava em Cristo, em Deus, mas não tinha religião. Ele orava todos os dias, antes de dormir, ao acordar, e às vezes no decorrer do dia ele se ajoelhava e orava no banheiro trancado. A gente ouvia baixinho ali, percebia que ele tinha uma voz grave como a minha, que ele estava orando. Mas ele não tinha religião, não discutia religião, não criticava a religião de ninguém. Foi o melhor homem que eu conheci na minha vida, Seu Gerardo Ferreira de Araújo, filho do nosso vovô, que também é pai, obviamente, Raimundo Ferreira Gomes. E é basicamente isso, porque se formos falar mais aqui, não dá para falar. Eu tenho 60 anos, não dá para contar uma vida em um vídeo. E a do meu pai, que partiu aos 82 anos, e a nossa mamãe aos 84. Portanto, o vídeo totalmente dedicado à memória aí do melhor homem que eu conheci aqui no planeta Terra, e tive a oportunidade de conviver. E olha, que conheci muita gente, mas muita gente. Só por empregos eu passei por mais de 20. Aí você falar em colégio, em esportes, como briga de galo, como criação de pássaros, de pombos-correios, que é a colomofilia, a arte de praticar, de criar pombos-correios. Enfim, estive em vários esportes, joguei vôlei, joguei nas Olimpíadas, é que eu lembrei que além do futebol que eu joguei, nós jogamos vôlei, também jogamos, lutamos jiu-jitsu, defesa pessoal, vale tudo, boxe, um pouco de karatê, fizemos um pouco de tudo, de bom. Dançamos muito forró, muita gafieira. Aí, nessas atividades, no colégio, nos trabalhos pelos quais você passa, trabalhei ativamente, 28 anos em política, então formei muitas amizades, conheci muita gente, mas igual meu pai, não conheci ninguém. Valeu, Jesus! Feliz Dia dos Pais! E vou encerrar esse vídeo como sempre encerrava quando fazia o vídeo da madrugada, que esse vídeo está sendo feito na madrugada, e eu lia, uma blusa que tinha aqui, não sei quem foi que deixou essa blusa aqui, mas eu tenho de memória. Tudo que eu falo, leio repetitivamente, eu memorizo. Se eu repetir, ler um texto 4 vezes, eu memorizo tudo. Então vamos lá. A solidariedade tem o poder de unir as pessoas e de tornar feliz a humanidade. Feliz Dia dos Pais. Valeu, Jesus!